Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, conforme prometido, eu, Dr. Marco Serve, meu marido, para poder esclarecer para vocês as dúvidas relacionadas aos cuidados com a pele da criança e do bebê, tá? Então, eu vou falar a primeira pergunta que foi feita, foi pela Aline. Cosméticos para bebê, exemplo, creme para o corpo, pode usar ou melhor não usar? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcos, sou dermatologista. Ela pode usar sim os cremes hidratantes específicos para a pele do bebê. Ela pode usar inclusive a partir do primeiro dia de vida, né, do bebê. São aqueles livres de fragrâncias, de conservantes e de outras substâncias que possam irritar a pele do bebê. Pergunta agora da Fernanda. A pele tende a ser ressecada mesmo? Muda futuramente ou varia de bebê para bebê? Então, Fernanda, o normal é a pele não ser ressecada, tá? Agora, se esse ressecamento é persistente, ela precisa de uma avaliação dermatológica. Outra pergunta aqui. Para a pele seca do bebê, qual o melhor creme devo passar? Talvez ela quis dizer na pergunta qual o creme mais adequado para a pele do bebê, porque não tem como se falar em o melhor creme, né? E é aquilo que a gente conversou antes, que são aqueles cremes livres de conservantes, de fragrâncias e que não tenham substâncias que possam irritar a pele. Túlio Fausto. Tenho que usar creme hidratante todos os dias na pele do bebê? De 1 ano, bebê. É sempre recomendável fazer uma boa hidratação na pele do bebê, porque a gente sabe que uma pele bem hidratada é uma pele que responde melhor às infecções cutâneas e às alergias, né? Você usa algum hidratante no seu bebê? A Nath Cortez perguntou. Qual? Esse aqui, ó, que eu uso, viu, pessoal? Ó, agora, Dias Priscila Tavares, a Priscila, a pergunta dela. A alimentação influencia na dermatite atópica? Então, primeiro de tudo, é importante saber o que é a dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença genética que desenvolve lesões na pele, classicamente na região anterior dos cotovelos e posterior dos joelhos. As lesões são tipo eczemas, que são várias formas de lesão. São manchas, às vezes, esbranquiçadas e avermelhadas, pápulas, e que geram muita coceira, que é o sintoma predominante da dermatite atópica, né? A respeito da alimentação, ela pode exercer alguma influência sim, mas pensar em tirar algum alimento da dieta de uma criança é muito controverso. Isso tem que ser estudado direitinho com o seu médico ou seu nutricionista. A próxima pergunta é da Kelly. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, tem dermatite. Hidrato a pele dele após cada banho? Isso passa? Tá? Se ela está se referindo à dermatite atópica, a dermatite atópica é uma doença crônica. Ela tende a melhorar em 60% dos casos até a puberdade. Realmente, é hidratar após cada banho, sim. Porém, ela não tem cura, viu, pessoal? Olha lá. Bebê 10 meses com dermatite atópica. Como descobrir a causa? É crônico. Como evitar novas crises? Olha, a dermatite atópica, a causa, o desencadeamento dela é multifatorial, né? É uma doença genética, como eu disse, e esses eczemas, eles são desencadeados muitas vezes por substâncias que irritam a pele, condições que ressecam a pele, né? Por isso é importante essa hidratação. Eu vou citar alguns exemplos, como banhos com água muito quente, banhos demorados, ambientes empoeirados, contato com sabão em excesso, produtos de limpeza. E o ideal é que se use sempre um hidratante para fazer o controle das crises. Ótimo. Vamos lá, agora outra pergunta, Daiane Marçal. Oi, Daiane, tudo bem? Repelente pode ser usado contínuo? O repelente tem que usar nas determinadas situações, quando você vai se expor a possíveis picadas de inseto, né? Aí depende do repelente, do tipo de substância do repelente, da concentração dessa substância para ser aplicado e, de acordo com isso,
se estabelece qual que é o intervalo de uso do repelente. Por exemplo, aqueles repelentes que têm caridina 10%, bem baixinho, ele pode ser usado em crianças a partir dos 3 meses de idade. Então, lembrar também, pessoal, que existem outras formas de repelir, né? Como telas, mosquiteiros, enfim. Os repelentes de ambiente, que são muito importantes também. E aí, ó, eu vou dar uma dica aqui, ó, de um repelente, de alguns repelentes para vocês, tá? Qual o melhor protetor e repelente para ser usado após os 6 meses? O melhor protetor é igual aquela pergunta do creme. A pergunta correta seria o protetor mais adequado para a criança, né? Eu vou deixar algumas indicações para vocês aqui, orientado aqui na tela para vocês. E do repelente a gente já conversou, né? Acabamos de explicar qual que seria o melhor, né? Outra pergunta aqui da Suca Martins. Qual o protetor solar adequado? A partir de qual idade usar? Qual filtro? De quantas em quantas horas? Então, a respeito de qual tipo de exposição, é todo tipo de exposição solar que você vai usar o protetor solar. O que é mais recomendado, inclusive, é que você não exponha também, não exponha a criança ao sol diretamente, sempre ficar no ambiente com mais sombra. É o que eu sempre digo para os meus pacientes. Usar um protetor solar não é um passaporte para você sair ao sol à revelia, tá? A idade mais indicada para começar o uso de um protetor solar é a partir dos 6 meses de idade. E o fator mínimo de proteção, o FPS, tem que ser 30. E o PPD tem que ser 10. Lembrar que o FPS é a proteção para a radiação ultravioleta do tipo B e o PPD para a radiação ultravioleta do tipo A. E antes dos 6 meses, o que eu posso fazer para proteger? Você pode usar roupas que também contenham o fator de proteção solar, né? Vestimentas. Não esqueça também, se o nenenzinho deixar, colocar um óculos de sol, um chapéuzinho e ficar mais na sombra. E quais os horários que seria importante eu evitar? É melhor evitar das 10 da manhã às 3 da tarde, tá? Mas eu costumo orientar os pacientes a se protegerem das 9 da manhã até as 4 da tarde, para ter mais segurança na proteção solar. Ok. Então vamos lá. Outra pergunta é da Isabela Hadi. É normal sudorese palmar em criança de 1 ano? Olha, a sudorese é o suor nas mãos, né? Criança de 1 ano também sua nas mãos. Agora ela precisa ser avaliada, porque se esse suor for em excesso, ele pode significar uma patologia que chama hiperidrose. Então ela precisa de ser avaliada por um dermatologista. Ok. Outra aqui é da Paula Pires. Aquela manchinha verde no bumbum, o que é? Ela some com o tempo? Olha, Ana Paula, é difícil dizer precisamente se essa manchinha verde que você se refere é uma lesão, é uma alteração comum da pele. Eu vou aproveitar, e vou falar um pouquinho da mancha mongólica, que é muito frequente, e é aquela manchinha marrom azulada, às vezes avermelhada, que aparece na região da coluna lombo-sacra, atrás, próximo do bumbum. E ela não significa doença alguma e tende a desaparecer até o 1º ano de vida. Outra pergunta aqui da Daisy. É normal bebê com alergia do próprio suor e ficar sempre com brotoejas? Olha, a brotoeja ela é diferente da alergia ao suor, tá? A brotoeja é a miliária. Ela desenvolve quando tem obstrução das glândulas sudoríparas para expelir o suor que é produzido. Ou seja, você tem uma roupa cobrindo muito o bebê, ele passa muito calor e tem dificuldade de expelir suor, acaba formando aquelas bolinhas avermelhadas na região do tronco, principalmente dobras do pescoço e às vezes até no rostinho. A alergia ao suor, especificamente, ela é mais comum nos adultos jovens, pós-prática de atividade física, tá? Ela é vulgarmente chamada de alergia ao suor, mas o nome dela é urticária colinérgica.
A outra pergunta é da Pergentino. Quando está muito calor e aparece aquelas bolinhas no pescoço, o que eu faço para evitar? Bom, se essas bolinhas vermelhas estiverem relacionadas diretamente ao calor mesmo, aí a gente vai ter que arejar mais esse bebê, né? Passar um talco, deixar ele ventilado. E se isso persistir, é melhor deixar por uma avaliação médica mesmo. Outra pergunta é da Mirna Naldi. Bebê com hemangioma precisa de um cuidado especial no local? Bem, para quem não sabe, o hemangioma da infância é um tumor vascular benigno que desenvolve desde o nascimento até o primeiro ano de vida e depois ele tende a ir desaparecendo lentamente, tá? Muitas vezes a gente não precisa fazer nada, é só observar a lesão regredir. Em poucos casos que precisa de fazer tratamento. A respeito dos cuidados, em especial, eu recomendo apenas evitar ferir os hemangiomas, porque alguns podem sangrar bastante e gerar algum problema para vocês. Pessoal, outra pergunta aqui, ó, da Abigail Reck. Aqui está frio e desde então minha bebê está com as bochechas e nariz vermelho e meio áspero. Pode ser uma condição puramente do frio mesmo, mas é importante avaliar para descartar a possibilidade de ser também uma dermatite atópica. A gente sabe que a dermatite atópica ela pode ser desencadeada em situações de calor e de frio. Agora, sim, de qualquer forma, é importante fazer uma boa hidratação na pele do bebê. Ótimo. Agora outra pergunta aqui da Juliana, né? Apareceu uma manchinha vermelha no tórax, no peito da bebê, meio ressecada. Como cuidar? Olha, gente, aquela manchinha vermelha fica muito difícil de supor o que seja, tá? É importante que ela passe uma avaliação médica mesmo para definir o diagnóstico dessa lesão, tá? Ok, agora eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Marcos. Você quer? Eu quero. Em relação, ninguém perguntou, viu, pessoal? Mas eu preciso perguntar porque isso deve ser uma dúvida das mamães aí. A minha pergunta é sobre o coronavírus aí, em relação ao coronavírus. Pode passar álcool gel no bebê e na criança ou não? Então, gente, muito cuidado quando for usar o álcool em gel. A gente deve evitar usar em excesso, tá? O álcool em gel pode causar ressecamento, vermelhidão, irritação na pele, principalmente na pele da criança e do bebê. Tá? Deixar para situações extremas, quando você não tem outra alternativa, né? E usar somente quando necessário mesmo. Então eu vou complementar, porque eu sou enfermeira de controle de infecção hospitalar, né? Então está muito diretamente ligado a isso. Então, qual que é a finalidade do álcool gel? Assim como lavar as mãos? É diminuir a propagação de vírus e bactérias. Portanto, pessoal, nos bebês e nas crianças, a melhor alternativa é lavar as mãos com água e sabão comuns, tá? Lembrando que nós temos que atingir todas as superfícies das mãos. Então, eu vou fazer aqui para vocês, tá? No bebezinho a gente consegue fazer isso também. Importante nós lavarmos as nossas mãos para lavar as deles após, ok? Então, palma da mão com palma da mão com o dorso da mão entre os dedos, o dorso dos dedos na palma da mão, movimentos circulares os polegares, a ponta dos dedos na palma da mão e movimentos circulares os punhos. Então é isso, pessoal. A gente veio aqui para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí ou então um like, né? Mas é IGTV, não tem like. Não, mas dá para curtir. Dá para curtir IGTV? Dá. Você curte igual? Então curte aí. E é isso, pra gente poder animar de fazer mais, né? Um beijão, tudo de bom. E logo mais a gente volta aqui, hein? Com outro assunto, quem sabe? Até mais.